Boas notícias sobre o desemprego no Brasil, agora no mercado financeiro com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Sami, Luiz. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho a gente detalha essas boas notícias do mercado de trabalho. Mas antes, o que está acontecendo agora no mercado financeiro? Boa tarde, Samidana. Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Uma manhã positiva para o Ibovespa, que opera nesse momento em alta de 0,37% aos 111.438 pontos. Como vocês podem ver no gráfico, oscilou, mas sempre no campo positivo. Isso ocorreu, Luiz, por dois motivos. Primeiro, dados bons da nossa economia, dados de desemprego que falaremos já já, e também a China. Teve o PMI, que é o índice dos gerentes de compra na China, né? Veio um pouco melhor, animou a China se abrindo, e a gente sabe que a China é o principal parceiro do Brasil comercial. Então, China indo bem, tá bom para nós. Destaque também para petróleo. Vão limitar lá a sanção do petróleo em relação à Rússia. Isso puxa o preço do petróleo, preocupa a inflação no mundo inteiro. Vamos dar uma olhada nas bolsas do mundo. Nesse momento, Dow Jones, SP500 e Nasdaq caem os três, 0,40%, 0,31% e 0,09% respectivamente. Ásia, como eu disse, China já fechado, mas estão mais animados, 1,19 de alta, Japão 0,33 de baixa, Hong Kong 1,38. Já na Europa, sinais trocados, a Alemanha caiu 1,29, muito afetada pelo petróleo, Inglaterra praticamente estável a 0,10, França cai 1,43, Espanha cai 0,89 e o nosso Ibovespa 0,37. Também temos as moedas, para finalizar aqui, o dólar cai 0,42%, nesse momento R$ 4,73. O euro cai 0,87 aos R$ 5,08 e o Bitcoin aí se recuperando, subindo 1,14 aos 32.097 dólares, Luiz. Verdade, Sami. Agora o grande assunto do dia aqui no Brasil, dados do IBGE positivos sobre o mercado de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 10,5% no primeiro trimestre de 2022. Esse é o menor nível desde 2016. O repórter Marcelo Matos está ao vivo nas ruas de São Paulo. Boa tarde, Matos. Boa tarde, Luiz Arthur Nogueira, Samidana e todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Dados positivos, inclusive é o menor nível, como você disse, desde 2016. Mas ainda, né, Luiz, nós temos que ressaltar que existem no país sem emprego, carteira assinada, 11,3 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. De qualquer forma, houve um recuo de 0,7 ponto percentual em relação aos 3 meses anteriores e na comparação aí com um ano atrás, 4,3. Então, uma situação bastante positiva, menor taxa de desocupação para o trimestre encerrado desde abril de 2015 e também nós tivemos 8,1. No melhor momento, né, nós tivemos então nos 3 meses anteriores. Claro que nós temos aí uma retomada que é muito prejudicada ainda por preços, inflação, a questão dos combustíveis, a retomada é muito lenta, gradual no país, mas de qualquer forma é um dado alentador, né? E tudo isso indica a PNAD, né? O levantamento que foi feito anterior referente ao primeiro trimestre, a taxa de desemprego estava em 11,1 e 11 mil, praticamente 12 milhões de pessoas sem emprego. E a menor taxa já registrada aqui no país, 2014, chegou a 6,5%. Em relação ao resultado no mercado sobre salários, né, nós tivemos aí uma queda de 7,9%, R$ 2.589, portanto, estabilidade com o último trimestre, mas na comparação com o trimestre de 2021, então uma queda de 7,9%, porque nós tínhamos naquele momento a renda média na casa de R$ 2.790, Luiz. Obrigado, Marcelo Matos. Vamos dar uma ilustrada no que ele falou. Olha, abril de 2021, o desemprego estava 14,8%. Foi descendo. Agora, 10,5%. O melhor dessa história é que o mercado esperava 11%. O dado veio abaixo. Os investidores, os empresários revêem a economia. Então, é um ótimo dado. Queria mostrar o segundo gráfico, que dá a ideia da dimensão. Porque a gente fala de taxa,
E às vezes as pessoas falam, tá bom, mas quantas pessoas? Então, há um ano, saiu o dado de abril de 2021. Tínhamos no Brasil 15,2 milhões de desempregados. Agora, 11,3. São praticamente 4 milhões de pessoas que em um ano conseguiram uma ocupação. Então esse resultado é excelente para a economia, mostra uma recuperação maior que o mercado esperava e a gente já vê alguns impactos desse na Bolsa. E por fim, os salários. Os salários estão com preços ajustados, porque você tem que levar em conta a inflação. Aí sim, como o Marcelo falou, se a gente pegar os R$ 2.690 de salário médio em abril do ano passado e comparar com os R$ 2.569 de abril de 2022, aí uma queda de 7,9%. Mas no mês a mês caiu de 2.579 para 2.569, ou seja, praticamente estável. E a gente tem que lembrar também o seguinte, emprego, você tem muito desempregado e é normal as pessoas se realocarem ganhando menos. Então essa questão do salário é natural. Eu vejo com bons olhos uma notícia animadora para essa terça-feira. 2h57. Verdade, Sam, eu também queria fazer alguns rápidos comentários sobre o mercado de trabalho. De fato, o emprego melhorou e o salário piorou. Essa melhora que o Sam destacou, de 4 milhões de pessoas que encontraram emprego nos últimos 12 meses, é muito positiva. Mostra que a economia não está tão fraca como muitos imaginavam e, de alguma forma, reflete também a reabertura econômica graças ao processo de vacinação. A questão salarial, o Sam mencionou corretamente que os novos empregos costumam pagar menos, mas tem também uma certa precarização, primeiro porque tem muito emprego no mercado informal, que paga menos do que o mercado formal, e além disso, o grande gerador de empregos no Brasil atualmente é o setor de serviços, que na média paga menos do que o setor industrial, e daí o problema de o Brasil estar se tornando uma economia de serviços. Isso faz com que a renda média do brasileiro encolha e, consequentemente, a sua capacidade de consumir também perca força. Samidana. Olha, verdade, só para lembrar que no dado de empregos informais, a gente tem 40%, é um número alto, mas caiu. Então a gente está melhorando. O recuo foi de 0,4 ponto percentual. Outra notícia é que o setor público consolidado registrou superávit de 38 bilhões e 900 milhões de reais em abril. Segundo dados do Banco Central, as contas públicas registraram ganhos de 137 bilhões e 400 milhões de reais no acumulado dos últimos 12 meses, o que equivale a 1,52% do PIB, Luiz. Mas atenção, esse resultado positivo nas contas públicas não significa cheque em branco, por exemplo, para o governo dar reajustes excepcionais para o funcionalismo público. Por quê? Porque essa arrecadação recorde, ela é conjuntural, ela é fruto de uma recuperação econômica deste ano e também do processo inflacionário que ajuda na arrecadação. Então, muito cuidado para não interpretar esse bom resultado das contas públicas como um cheque em branco para o governo dar reajuste à vontade para o funcionalismo público. E tem outro também. A gente precisa de uma reforma tributária. Aí sim dá para discutir se vai diminuir ou não o imposto. E o último assunto que eu queria falar não é muito agradável, que é o imposto de renda. Precisamos encarar o leão. Hoje é o último dia de prazo da declaração e eu enviei a minha agora há pouco, então estou muito feliz de ter enviado e triste de ver quanto eu paguei de imposto. E você, Luiz? eu finalizei domingo à noite, mas nós dois somos brasileiros natos, hein? Sim. Deixamos para os 47 minutos do segundo tempo, que infelizmente é a realidade de muita gente. Não vai deixar para enviar 11h59, porque aí vai dar pau na internet, Sim. Aí vai dar zebra e vai pagar tem que multa. tomar né? multa, né? Só pelo atraso, e também se tiver imposto a ser pago, também tem multa do imposto. Então faz agora, tranquilo, aproveita a tarde acompanhando a Jovem Pan. Bom, o mercado financeiro de hoje fica por aqui. Amanhã temos um encontro marcado às 14h50.